Olá, tudo bem aí? Eu sempre participei da ideia de que, como professor, e eu estou mais ou menos há 25 anos trabalhando na área, e o verdadeiro professor tem que ser um intelectual e tem que ser um formador de opiniões. Nessa perspectiva de formador de opiniões, ele tem que ser muito responsável. Primeiro de tudo, em termos de sociedade, nós não temos nada melhor do que a democracia, mesmo sendo uma democracia relativa e burguesa, porque estamos no mundo capitalista e o capitalismo ele se alimenta da mais-valia, consequentemente ele constrói e dá continuidade à desigualdade social, isso é óbvio. Mas apesar disso, nós temos que construir na mente daquela clientela privilegiada que está numa sala de aula, seja no ensino médio, seja no ensino superior, nós temos que ajudá-los a formar opinião. E formar opinião significa, antes de qualquer coisa, levá-los a acreditar numa democracia, mas uma democracia que tem suas limitações. Do povo, para o povo e pelo povo, nós estamos muito longe disso. Democracia, comunismo e cristianismo, nesse sentido, é a mesma coisa, cara. Certo? Socialismo, construir uma sociedade sem injustiças sociais, porque passa pela extinção da propriedade privada. Democracia, do povo para o povo e pelo povo, passa pelo princípio elementar de que todos terão as suas necessidades básicas resolvidas há muito tempo. E que agora o segundo momento é o quê? Uma representação política justa, preferencialmente através do voto distrital, para que cada comunidade possa conhecer melhor os seus representados. Cristianismo, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Quem foi que disse isso? Estava pregando a igualdade. Estava pregando o amor ao próximo. E o amor ao próximo, sem igualdade social, é uma utopia. Então, democracia, cristianismo ou comunismo são raízes da mesma origem. Só que o cristianismo prega a luta para alcançar essa grande utopia a partir do amor ao próximo, a democracia com uma representatividade política cada vez mais justa junto aos setores e a todos os segmentos da sociedade, e o comunismo que passaria por uma etapa primeira, que seria um socialismo de Estado, que seria o responsável por criar as condições para que a sociedade passasse ao estágio mais evoluído, que seria o comunismo. E o comunismo seria a essência superior, em que o Estado desapareceria e no lugar dele a sociedade é que ocuparia a responsabilidade e o papel de gerir a si própria. Então a gente sabe que nós estamos aí construindo uma grande utopia. Mas os nossos alunos, por terem passado por processos históricos alienantes, e aí eu falo da ditadura, as várias ditaduras que nós tivemos, com a presença dos militares no poder, que vem desde 1865 até 1985, o último general, João Batista de Oliveira Figueiredo, esse período é um período morto para a juventude. A juventude que nasce no final da ditadura militar, que está aí década de 80, década de 90, essa juventude tem pouca leitura porque ela tem pouco acesso à literatura crítica, uma literatura de fundamentação sociológica, histórica, antropológica. Ela está muito mais à mercê das panfletagens das revistas, cujos autores, os editores, tomam partido sempre e nessa tomada de partido, nem sempre o que é bom na opinião deles é bom para essa juventude, muito menos para a sociedade brasileira. Então é uma situação extremamente complexa e o professor tem que ser um revolucionário. Um professor tem que ser um agente atuante na sociedade. Ele é pequeno na sua proporção de alcance dos segmentos sociais, no resto é duro. Numa sala de aula com 40, 50 ou 80 alunos, como tem hoje nas faculdades, isso não representa nada em termos de população brasileira. Mas o professor tem que ser um eterno militante, um eterno engajado com as causas mais nobres da sociedade que deseja alcançá-los, que é socialismo, comunismo,
cristianismo e democracia, que é tudo a mesma coisa, bicho. Se não houver essas desigualdades sociais que o capitalismo gera a partir da mais-valia, né, é óbvio, né, que nós estaríamos vivendo num mundo bem melhor. Mas nós temos 6 bilhões, e esse número já deve ter passado há muito tempo, em que 70% dessa população não sabe, né, nem o que é uma roupa nova, beber água ou ter uma comida decente na sua mesa. Então é uma situação em que a burguesia e os seus representados, devidamente alienados porque não desejam perder os privilégios, continuam batendo duro, né, em cima de todos aqueles segmentos e de representantes que defendem uma participação maior nos destinos da sociedade pelos segmentos populares. É óbvio, né? Então você vai ter, tanto no mundo real como no mundo virtual, você vai ter uns indivíduos aí que lamentavelmente são cidadãos, mas eles têm a mente podre, né? A língua é suja, só sabem dizer palavrões, são racistas, discriminam as minorias, e com gente desse tipo a gente não pode perder tempo em ficar respondendo e-mail na internet ou respondendo vídeos que a gente faz e que eles criticam sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma base de conhecimento sociológico, antropológico e histórico. Olha, essa turma toda aí, isso deve ser um pessoal perdido, que não lê absolutamente nada e que vai naquela onda da Maria vai com as outras, com gente que pensa como eles. Então, naturalmente, é óbvio que desse segmento aí não se tira nada. E esse segmento está presente em todos os setores da sociedade brasileira. A alienação é um fato real. O capitalismo aliena e faz com que você seja uma mera mercadoria, em que você vende a sua força de trabalho de várias formas. E ela pratica uma mais-valia para comprar a tua força de trabalho e para acumular riqueza que vai ficar na mão de uma minoria. Então, isso é inegável. Agora, nós, no caso do Brasil, nós temos que trabalhar a nossa juventude em sala de aula, conscientizando-a para uma participação e uma militância ativa, para que quando chega as eleições, ela possa votar naqueles candidatos que possam servir como um referencial, como uma renovação, e eu digo isso a longo prazo, porque não é 4 anos, nem 8, nem 20 anos que vai criar uma renovação política, uma redução das injustiças sociais no país, em absoluto. O processo histórico leva mais de 100 anos para acontecer e várias gerações passam em um século. Então, é fundamental que se invista em educação, em politização, e o papel do professor é fundamental nesse processo aí. Então, nós não podemos perder a oportunidade que hoje a internet, essa nova tecnologia que aí está, de usá-la no sentido de conscientizar e politizar a geração privilegiada que tem acesso à internet, que navega no YouTube, né, que baixa vídeos, que se diverte com a internet, no sentido de contribuir para que ela evolua espiritualmente, intelectualmente, e com isso ela possa ser um cidadão, né, que venha a construir um mundo melhor. É isso que a gente trabalha, é isso que eu trabalho. Então, em sala de aula, eu me sinto muito bem, muito realizado. Em sala de aula, eu estou sempre aberto aos debates, né? E os meus debates são fundamentados nas bases sociológicas, antropológicas e históricas e da ciência política, que naturalmente a nossa juventude não tem o privilégio de ter tido a leitura, nem o estudo, nem a formação que eu tive. Mas eu estou disposto a contribuir com esses jovens. Então essa é a minha resposta para aqueles que assistiram os meus vídeos e que tecem suas críticas negativas sem me conhecer, e muito menos sem conhecer a sociedade brasileira. Então esse pessoal precisa ler mais, usar menos palavrões, né? Palavras de baixo calão, e mostrar conteúdo, dizer a que veio nesse mundo, né? Que contribuição quer dar para a sociedade da qual ele faz parte, porque não é usando palavras de baixo calão ou agredindo quem está fazendo um vídeo no sentido de construir e contribuir para a sociedade que vai influenciar em alguma coisa, em absoluto. Ele vai seguir os caminhos mais negativos possíveis e vai ser sempre um zero à esquerda, socialmente e politicamente falando. Essa é a minha opinião,
que eu deixo aqui como reflexão para todos aqueles que têm o privilégio de navegar na internet e poderem ver meus vídeos. Os meus vídeos têm como finalidade a conscientização, a análise e a crítica política do mundo atual e da sociedade em que nós vivemos. É isso aí, até a próxima, um grande abraço. Espero vocês na próxima.